Meu nome é Ricardo César, eu tô apresentando aqui o podcast Os Amigos Imaginários do Dudu. Não me perguntem como esse podcast teve esse nome. E, assim, a intenção desse podcast é a gente abordar assuntos que a gente considera relevantes. E hoje a gente vai abordar o assunto do cenário underground como um todo, né, que ele representa na cena. E eu tô aqui com ele, o cara que me acompanhou há mais de 6 anos em banda, que é um guerreiro também, Romulo Augusto. E aí, moçada, meu nome é Ron, baterista, sofre também no underground, viu, cara, demais, em dobro, viu? E do meu outro lado, temos ele também, que há muito tempo já aposentado do underground, Jean Monteiro. E aí, rapaziada, meu nome é Jean, e a maior contribuição pro cenário underground que eu fiz não foi nem pra uma banda que eu já participei. E é nesse clima de depressão que a gente vai falar sobre todas as histórias, o que a gente acha sobre o cenário underground depois da vinheta. Só que falar de underground eu tenho muita propriedade, não. Ao que não tem lugar de fala. Mas faz tempo que eu não toco bateria, mano. Faz tempo que eu não vou pra um show de banda e tal. Principalmente agora, que vai demorar mais ainda mesmo. Não, mas o que foi que tu aprendeu no underground, mano? Foi o que eu aprendi no underground. Que nada vale a pena. Que não vale a pena ser underground. Tipo assim, um underground, mano, é como se fosse tipo um hobby, sei lá. Conhece gente e se diverte e faz as paradas, tá ligado? A parte boa do underground é que você se diverte. A parte ruim é que você conhece gente. Porque tem gente no underground que puta que pariu. Eu acho um underground, cara. Eu acho parecido com tipo um jogo online, tá ligado? Tipo assim, o cara. O cara faz as paradas só pra se divertir mesmo e conhece a galera, tá ligado? No jogo. É uma coisa mais social, né, mano? Porque, tipo assim, o cara ganhar dinheiro, essas coisas assim, é inviável, né, mano? Porque se fosse pra ganhar dinheiro, não era underground, né? Se parar pra pensar, tipo assim, eu só conheço o Rinaldo por causa do underground, né? Eu conheço o Rinaldo por causa do Dudu. Tá ligado? Eu e o Romulo conhecemos o Rinaldo por causa do Dudu, mano. Que eu tive a idiota ideia de chamar o Dudu pra fazer um teste de vocal pra você. Pior, viu, mano? Aí depois o Dudu falou pro William que eu era baterista, aí me chamou pra tocar na banda deles. Como é que tu entrou no underground, mano? Eu? Foi doidice dos caras mesmo na escola, mano. Querendo tocar, né? Fazer uma banda. A gente fez a banda lá, eu, o André e o William, né? Tal, chamou o Jean também. O Jean, porque o André foi a maior mentira. O cara me chamava pelo MSN. O André falou assim: ei, mano, tô montando uma banda aí de metalcore. E na época eu escutava metalcore pra caralho. É mentiroso. Ele chegou e falou: ei, mano. Nessa época, Tô fazendo aí uma banda de metalcore. Isso o André falando. Estão precisando de isso o André falando. Então, mentira é com ele mesmo. Metalcore, velho. Pelo MSN. Aí mandou o meu MSN pro Romulo, aí o Romulo mandou uma porrada de música do Misfits. Eu falei, oxe, mas Misfits não é metalcore? Os caras devem querer fazer um cover, depois querem fazer um metalcorezinho e tal. Aí peguei as músicas do Misfits em uma semana, velho. Tinha escutado poucas vezes Misfits. Peguei tudo em uma semana. Cheguei lá conversando com os caras, o André começou a fazer as músicas lá, autoral. Eu falei, oxe, isso aqui não é metalcore não, velho. Isso aqui é outra parada. Assim, os caras querem tocar um progressivo, mas os caras são tão lixosos, mano, que só conseguem tocar o punk rock só o lixo. Aí a gente tentou chamar o que o Jean queria tocar guitarra, se eu não me engano. Aí o Jean chamou o Dudu, aí o Dudu cantando todo fora do tempo. Aí o nosso baixista, ele não tocava no tempo certo, ele era todo desritmado também. Aí o seu Ila chamou eu pra tocar na Astros de Netuno, né? Os caras gostaram de eu tocando, falaram que eu tinha um ritmo massa. O underground é um negócio assim, muito dificilmente uma banda consegue sair dele. E outra, mas é muito competitivo, mano. Tem muita banda, sabe? A visão de preconceito que o pessoal tem do underground é porque o pessoal vê 2, 3 bandas que estão começando, né? Que nem a Astros de Netuno começou, né? E era uma banda ruim, né? A gente foi safiando com experiência de palco, essas coisas, né? Mas o pessoal não valoriza porque o cara vai cobrar R$5 o pessoal entrar lá pra poder assistir o show dele, mas a banda é uma porcaria, não tem nada gravado. É muito questão do estigma, sabe? Da cultura mesmo daqui, do pessoal não querer consumir o que já é daqui, sabe? É difícil você crescer do underground. Você tem que começar já tendo uma banda já afiada e gastar dinheiro pra fazer ela crescer, seja com um impulsionamento, divulgação e tudo mais. Não dá, velho. É porque eu acho assim, vendo com os olhos de hoje, né? Eu acho que a gente pegou um momento de transição, né? Eu acho que eu e o Romulo, a gente pegou a transição assim do que era uma coisa presencial, né? Pra uma coisa agora que é virtual. Sim, sim. Quando a gente tava tocando, né? Antigamente, antes de gravar alguma coisa, tinha muito esse negócio de vender ingresso, mas a rede social não era um negócio que impactava realmente, sabe? Na experiência do pessoal que
pra acompanhar esse tipo de conteúdo, né? Com o passar do tempo, a gente foi percebendo, assim, que o YouTube é muito importante, sabe? O Spotify também. Você ter acessível, né, pro público, né? O pessoal quer escutar em casa, sabe? E você ter conteúdo gravado pra poder mostrar pra essas pessoas facilita muito, sabe? A questão também da cultura, né, velho? A cultura do escutar música, né? Escutar música mudou muito, mas não existe. Tem tanta opção, velho, o cara escutar, né? Que às vezes o cara já não escuta muita música, né? Aí, aí quando o cara vai escutar, o cara vai querer escutar a coisa que é boa mesmo, e o que tá lá no mainstream, né? Tá mais de fácil acesso, ele não vai ficar... O André me chamou pra entrar na Safer, que depois virou Offense, era muito comum ainda você procurar em Facebook, em algum blog ou SoundCloud, bandas underground. Antes a gente passava muito tempo procurando banda nova pra escutar, pra ter referência. Hoje em dia, até eu deixei de fazer isso. Porque o consumo mudou, porque na internet o consumo era diferente, a gente procurava o conteúdo. Hoje em dia ele é jogado, eles pegam a informação da gente e já jogam. A gente nem procura, a gente só abre aquela tela inicial do YouTube, os vídeos que aparecem lá, mano, só isso. Mas é porque assim, a gente também tá falando isso, mas é porque a gente mora num país que também não favorece, né? Tipo assim, outros países têm uma valorização um pouco maior, né? De bandas que estão iniciando, que tocam em rock, essas bandas assim, né? É porque, tipo assim, isso tu fala nos Estados Unidos, né? Porque o rock foi criado lá, né? Lá é como se fosse o forró daqui, entendeu? Digo do Ceará, né? Entendeu? É como se fosse uma coisa realmente cultural. Eles valorizam muito o rock justamente porque é uma coisa que foi criada lá. Lá eles apoiam muito a música. Você pode ver que tá caralho lá de banda, mano. Entendeu? Tem muita banda lá, tá ligado? Os caras conseguem canto pra tocar. Tipo assim, as galera que são donos de são mais abertos, né? Deixa a galera tocar e até dar um trocado e tal. Assim, uma coisa que é uma cultura que aqui no Brasil não tem. A gente é contra a cultura, a gente é contra a maré. Isso que eu ia falar, que o pessoal tá no underground, eu digo até do rock também, digo o rock atual, né? Porque antigamente o rock ainda era valorizado, né? Ele era mais uma opção de conteúdo. Eu tinha visto que... E eu já tinha pensado nisso, né? Mas eu vi uma matéria de alguém que escreveu o que eu tava pensando, sabe? O último movimento de rock relevante no Brasil foi o rock do Restart, sabe? Morreu ali, mano. Sim, o emo, né? O emo, teve o emo e teve o rap rock, né? O rap rock, o emo, que é o Tini, o Restart, um monte de banda, né? Banda rock, um monte de banda. E acabou aí, sabe? Até esse momento, o rock ele era uma opção de conteúdo. Ele tava no meio do sertanejo, tava no meio do funk. Tocava em rádio. Aí ele foi abolido totalmente, assim, de não sei porquê, não sou... Mas, bicho, ele foi abolido. Eu acho que, às vezes, também é a questão da fonte seca, né? Porque acho que os caras também têm um limite de tipo assim, criatividade pra criar música, às vezes, porque eu acredito que eles mesmos criam as músicas deles, né? Tipo assim, os caras criam uns grandes sucessos, mas eles não conseguem manter, tá ligado? Eu acho que esse foi um grande problema, talvez. O que tá mais presente hoje em dia, que a gente pode ver, é o rap crescendo cada vez mais. Desde 2015 pra cá, o rap só tá crescendo. Mas antes disso, o rap não era tão valorizado quanto é agora. Então, tipo, tem uns períodos de 2000 até 2000 e tanto, o rock foi presente, todo mundo ia pra show, procurava banda, e as bandas aparecendo, a galera curtindo e tal, não sei o que, tocava em rádio. Hoje não, hoje tá acontecendo o que aconteceu com o rock. É porque eu acho que o que morreu, uma das coisas que morreu, que tu tava falando, é que morreu, em parte, esse negócio do músico também ser compositor, sabe? Isso, exatamente, eu ia falar também disso. Então pronto, falei. Pois é, porque atualmente existe até um mercado pra isso, né, mano? Existem empresas, né, que é só pra compor a música, tá ligado? O cara compõe as músicas e vendem pros grandes artistas, né? Mas, e pensar que o primeiro álbum da Ashley saiu todo no colégio do Romulo. Foi, né, mano? E o nosso também. O nosso a gente só gravou a voz, não foi o Romulo em outro lugar? História, né? Foi, a gente gravou as coisas aqui e tal. A bateria o Romulo fez no computador, a bateria ele não tocou, foi só no computador. Eu já escutei essa demo aí, mano. É pior que eu gosto da sonoridade dessa demo. E o pior é que eu nem gravei o áudio dessa demo, né? Cruzão da porra. Eu nem cheguei a gravar a voz nessa demo que vocês fizeram lá na sua casa, né, Romulo? Não, essa daí tem uma que é feita com a voz do Pestana.
E tem outras que é com a tua voz mesmo, só que é no estúdio profissional, mano. Foi no estúdio do Só que Gleidson totalmente Oliveira, mal gravado, cara. mano. O cara gravou com a bunda ali, mano. Porque ele podia ter feito um trabalho muito A mais. gente gravou a nossa demo no estúdio do cara que faz o negócio lá do jogo do bicho, velho. O do Loteria do Sonho, mano. O filho do Gladys Oliveira. Gleidson Oliveira. Gravou lá, mano. Como é? Foi, pô. Mas o estúdio do Gladys era Oliveira, dele. mano. O cara da Loteria que Ele apresenta. tava lá? Ele tava lá. Tava. A primeira vez que a gente foi ele que recebeu a gente. Mas eu fiquei em choque quando eu vi ele, A velho. gravação toda, mano. A gente foi a pé. O Romulo foi mais perto, né? Que ele foi da casa dele até lá a pé. Aí eu e o André, a gente foi buscar o Willam lá no Pia Marta, que ele era interno lá. A gente foi a pé do Pia Marta até o Willam era desse cara. interno. Era Ele era interno no interno, Pia Marta. ele morava lá no Pia Marta, mano. Ele morava no Pia Marta, sério, velho. Morava no Pia Marta. Aí ele tinha que voltar antes das 10 pra ele poder entrar, senão ele dormia na rua. É verdade. Eu já dormi na rua muitas vezes, eu na praça da. Muitas vezes por causa da gente, velho. Muitas vezes ele dormia na rua. Ele dormia em cima do ponto de ônibus, velho. Ele ia pra casa de ônibus, só que ele saía no final de semana. Aí quando a gente geralmente ensaiava sexta, né? Aí a gente começou a ensaiar de vez em quando, aí foi pra uma vez no mês, uma vez a 6 meses. Aí foi acabando aos poucos, mas a gente não decretou o final da ofensa. Então a coisa não acabou, né? Tá viva. Não, ela existe. A gente só não toca há uns 6 anos, mas existe. Eu lembro como se fosse ontem, mas chegar lá na casa do Romulo, aí no quarto do Romulo, eu cheguei lá tinha virado a noite em algum canto, aí eu cheguei lá morto de cansado, que a gente ia gravar um EP da Artineta, né? Regravar o primeiro que foi lançado. O que era mais estranho, mas porque a gente gravava a guitarra, o baixo, né? Aí o Dudu chegava do McDonald's virado, aí ele tava no show e dormia, mano. O cara dormia. E esse baita dormia de olho aberto ainda, mano. Eu botei um vídeo no YouTube, mano. Tem umas 5 mil visualizações, mano. Eu não sei que diabo é isso, mano. 5 mil visualizações. Sim, mas aí qual foi a história mais, assim, engraçada? Então, eu tenho uma história que não é tão engraçada, mas chega a ser um pouco. Que foi naquele dia lá que a gente tava voltando lá do Bando Mania, lá do Sufoco, mano, que a gente teve que voltar a pé. A gente teve que sair do show lá de madrugada. Não tinha ônibus. Aí, tipo, esse fato daí já tira, né? Tocamos pra ninguém, né? Pra variar. A gente não tinha tanta moral assim no movimento. A gente fazia parte de um movimento, né? De uma collab. Com uma comunidade de bandas, né? Que o pessoal se juntava pra fazer show, que na verdade era só um cara, né? Que juntava as bandas, e ele tinha o equipamento e juntava bandas pra fazer show, e basicamente o lucro ficava com ele, mas a banda não ficava com nada. E as bandas ainda tinham que meio que uma obrigação de vender os ingressos, né? A gente ia tocar, né? Só que toda vez a gente tinha um azar de no sorteio a gente ser sempre a última banda. Aí nesse dia a gente também foi a última banda, e o cara é tão sem noção que ele botava os horários, né? Até 1h da manhã, 2h. Sendo que não tinha nem ônibus, então logicamente todo mundo já ia embora, né? E aí a gente foi a última banda e tocou nesse horário, todo mundo foi embora, e a gente ficou, né, pra tocar pra ninguém. Também não conseguia ir embora, porque naquela época não tinha Uber, né, que a gente conhece hoje. Aí a gente teve que voltar a pé. E lá era relativamente próximo de um terminal, a gente teve que andar pra caralho até o terminal. Esperamos até 5h da manhã, mais ou menos, pra pegar um ônibus e voltar pra casa, mano. E tipo assim, no caminho a gente ficou com medo, porque teve uns negócios meio malucos lá, uns bizarros lá. Mas pra mim a história mais triste do meio underground que a gente vivenciou foi no evento do Rock City. Eu tava com a pedaleira do Vandré pra tocar, nessa época eu tava no vocal e tocando guitarra. A pedaleira do André não funcionou na caixa e a distorção da caixa também não funcionou. Então eu tive que tocar guitarra com o som limpo da guitarra. Aquele ali foi o momento mais deprimente da minha vida enquanto músico, velho. Aquele show que a gente foi do Bozo. Ah, o do Paracuru? Pronto, aí eu vou só precisar do nome. O cara mandou um nosso. Sem nem o que esperar. A história é o seguinte: tem um amigo nosso que ele é o Bozo, que ele gosta muito dos intrusivos da Arte Netuno. Aí ele combinou da gente tocar numa casa de praia lá em Paracuru, né? Que ia tocar várias bandas, né? Ia ter uns projetos lá de rap. Aí, nesse dia, a gente tinha um show antes do aniversário da Dalva. De lá a gente ia pra Paracuru, né? Aí ele tinha falado lá que ia ter caixa de som, essas coisas tudo e tal. Aí assim, os intrusivos é muito profissional, né? E quando vai tocar, a gente tenta chegar no horário. A gente é muito organizado em relação a isso, né? Aí a gente fez o show na Dalva, né? No aniversário da Dalva. E de lá a gente foi lá pra caminho do Paracuru. Aí o William já tava esperando lá. É porque tem
tem uma história pesada ainda depois dessa história que eu tô contando. Enfim, a gente chegou lá, tipo, umas 11 horas da noite, né? É porque era um show que ia ser na broderagem, né? Como qualquer 99% dos shows do underground que você vai fazer. A gente olhou lá pro... Na verdade, não tinha palco, né? Era uma casa de praia, mas disseram que ia ter um palco, ia ter as caixas de som, ia ter menos feito nas coxas. Assim que a gente chegou lá, a gente viu uns caras mandando um rap, uma meteora, mano. Assim que terminou, a gente, beleza, né? A gente foi falar com o pessoal lá e tal. Rapaz, como é que tá sendo esse esquema aí? E o Bozo preocupado, tá ligado? Parece que tinha visto um fantasma. Aí ele tava assim e tal. Ele não queria, eu acho que ele não queria falar, né? Vai rolar mesmo porque a gente tá vendo aqui não tem ninguém. Pra não dizer que não tinha ninguém, tinha 3 pessoas mesmo. Que eu digo assim, 3 pessoas, tirando o pessoal das outras bandas, né? O Bozo tava chapado dentro do quarto, o cara não conseguia nem levantar da cama. E ele era a última banda, né? Porque ele chamou e tal, o pessoal, mas ele ia tocar como último, né? Ia fechar o evento. Aí ele sumiu depois de um tempo. No final das contas, o cara que tava lá mandando um rap, os 2 caras, um deles levou a caixa que tava lá. Aí não ia ter caixa pra outra voz. Foi um show bizarro que a gente tocou pro Dudu. O Dudu ficou se jogando no chão. Cara, ele ficou se jogando no chão. Cara, foi assim, um absurdo, porque o pessoal das outras bandas, a maioria já tava dormindo, porque era muito tarde, porque prometeram que o show ia durar até mais ou menos 2, 3 horas da manhã. E, em teoria, durou. Só que o horário oficial, que as coisas estavam disponíveis pra gente tocar, era até umas 12 horas, 12 e meia. O pessoal que tava tocando antes da gente, o dono das coisas eram eles moravam lá perto, eles levaram pra casa. Aí o cara falou só assim pra mim, mano, desculpa aí, ó, foi mal, ó. E eu fui de Fortaleza pra Paracuru pra tocar e não tinha caixa. Ainda voltei sem dormir, fui trabalhar no outro dia, ainda perdi a chave da minha casa. Ainda esperei 15 minutos pra poder entrar, porque tava todo mundo dormindo dentro de casa. A gente falou tudo isso de show underground, de tristeza indo pra show e tal, mas o pior show underground de todos, que não é de rock, foi de Morrinhos. Né? Sim, como é que foi essa história aí? De Morrinhos, tu quer contar? Eu conto. Conta aí, mano. Mas era tipo uma banda de underground de sertanejo. Era uma banda de sertanejo que tinha... O único cara que era de sertanejo mesmo era vocalista. Uma banda que era de músico de punk tocando sertanejo, né? Basicamente isso. Existem pessoas nesse mundo, cara, que tem, tipo assim, um poder de persuasão, né, mano? E esse cara era o Davidson, né? Tanto me persuadiu quanto persuadiu o Mariano, que é um radialista, né? Um locutor. E produtor também, né? Produtor também. Ele trabalhava no centro lá fazendo locuções, né? Aquelas locuções de mercado. O Davidson conseguiu fazer a cabeça desse cara, né? O locutor Mariano, né? Dizendo que a nossa banda era muito boa e tal, a gente conseguia tirar muitas músicas, tinha um repertório bom. E aí o cara começou a ajudar a gente, comprou equipamentos e tentar dar uma estrutura, né, pra banda. Só falava esse show de Morrinhos que aí ele conhecia um cara lá que ia fazer uma festa e ia chamar a galera pra tocar, chamar a gente pra tocar. A gente ia ganhar um certo valor em dinheiro lá. Contextualiza que isso aí foi final de ano, né? Detalhe. O cara que contratou a banda queria uma banda de forró e o Mariano persuadiu ele a levar uma banda de sertanejo que ia tocar música de forró. A gente fez um show um pouco medíocre, né? A ponto do cara não deixar mais a gente tocar depois do intervalo, mano. Eu e o Mariano ouvimos o cara falando, se esses caras descer desse palco aí agora, pra eu botar meu paredão, botar forró pro pessoal ouvir, eu subo aí e quebro essa porra todinha. O cara ficou muito puto. Afinal, a gente ficou só lá. Ele não pagou o combinado, ele pagou, acho que foi metade do valor. Ele pagou menos da metade porque o Davidson ficou pedindo cerveja e vodka lá pra ele. O Jack ainda pegou umas 2 carteiras de cigarro e ele descontou. E nessa putaria eu perdi um par de chinela nova. Foi meio que o 0x0, gente. O dinheiro que a gente recebeu foi praticamente o dinheiro das passagens, mano. Se a gente tiver ganhado, sei lá, 10 conto cada um, 20 conto cada um, foi... Aí o Jack, ele ficou muito bêbado, mano. O cara ficou maluco. Chegou na hora de descer, ele não queria descer. Ele desmaiou, mano. E depois todo mundo se separou, não sei o que deu. Aí veio eu e o Romulo no ônibus juntos, com as peças da bateria. Depois a gente teve que pegar outro ônibus quando chegou na rodoviária de Fortaleza. Essas coisas, mano. A gente teve que levar as coisas, as peças, tudo. Dentro do ônibus, velho. Era estante, caixa, costas, prato. Né? E a gente subindo no ônibus, quando a gente já tinha descido na rodoviária, a gente subiu no ônibus ali em frente à conta pra ir pra casa do Romulo deixar as peças da bateria. E a gente subindo no ônibus com as peças da bateria, o motorista tá olhando pra nossa cara e rindo, velho. Já era mais de 3 horas da tarde, velho. Só pra ter ideia, a gente saiu de Morrinhos 8 horas da manhã. É uma coisa que desgasta a gente, mano, porque a gente se submete a situações que
assim, na hora a gente pode até pensar que valeu a pena e tal, a experiência e tal, mas é uma coisa que... Não precisava ter passado por isso, né? Hoje em dia eu olho pra trás e eu não tenho saudade desse tempo. As coisas que a gente viveu é massa pra caralho, foi massa pra caralho. A experiência de Morrinhos não foi tão massa, foi uma merda. Mas algumas outras coisas foi muito massa e quando eu olho pra trás, às vezes eu até me orgulho do que a gente ter passado, né? No legal chega uma hora que a gente simplesmente nota, mano, que a gente só perde, a gente não ganha em nada, mano. Quando eu tava mais no underground, né? Tá tocando todo final de semana. Aí eu ficava pensando, ia pra reunião daqueles coletivos de banda. E tinha banda que mal tocava, só tocava em digital. Até criticava essas bandas, né, que sumia, né? A gente criticava. Não, só faz pra poder pegar edital, essas coisas assim. Eles são sobreviventes também, entendeu? Eles estão ali pra mostrar o som deles, mas também se fuderam também que nem a gente. E assim, mas não é que seja pai isso aí, mas assim, que nem uma situação dessa, que a gente se submete. Vai tocar, não sabe que hora vai terminar, não sabe como é que vai voltar pra casa. Não vai ganhar nada, não tem nada de positivo, a não ser tocar, né? Você matar o verme. Às vezes nem se diverte. Assim, no começo é bom, né? Você é um cara novato, você tá lá, não, vou tocar e tal. Você quer mostrar o seu som pro pessoal. A questão é porque depois de um tempo, mano, você tá vendo lá que você tá abdicando o tempo que você podia estar fazendo alguma outra coisa, que nem um shows, né, que eu já tive, mano, voltando pra casa. Cara, nunca mais eu volto pra tocar numa merda dessa. Banda tem que começar de algum lugar, mas assim, não é tá aceitando qualquer coisa, cara, porque tem só que não falta gente pra explorar esse pessoal aí. Não tratam música como se fosse uma profissão, trata como se fosse, não, vou botar os caras pra tocar aí, tá ligado? Um favor, né? Um favor que eu vou fazer pra esses caras, deixar eles tocar aqui. Vai, filho de uma égua! Rock, 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 Rigger High School. Aí agora pra finalizar, o que é que você vê, sério, assim, de positivo? Positivo é a questão, principalmente de amizades, né, que a gente consegue construir, né, nesse meio, né, a galera se ajuda, como se tivesse todo mundo no mesmo barco. O que eu sinto mais, assim, massa do underground, não é uma questão de vivência, mas é uma questão de ter deixado uma coisa que vai ficar registrada lá pra sempre. Porque a gente fez umas músicas e essas músicas vão ficar lá pra sempre. Não podem ser as melhores músicas do mundo, mas, sei lá, alguém vai ouvir E vai achar, né, a melhor música do mundo. O que eu acho mais massa da música é isso, mas é a questão da eternização de uma obra, né? Pra mim, velho, se uma pessoa viu alguma coisa que eu fiz, seja da internet ou seja pra algum show, pode nem ter gostado, mas se viu, pra mim já tá bom. Por mais que o underground tem essas coisas, mano, que a gente se lasca muito, mas de certa forma a gente faz isso porque a gente gosta de tocar e quer provar desse sentimento de ter músicas e a galera gostar e cantar nossas músicas. Teve um impacto super positivo porque antes de subir no palco pela primeira vez, era difícil até de eu conversar com pessoas que eu não conhecia, velho. Eu nem achei que um dia eu fosse conseguir subir no palco pra cantar. Todo dia eu saía de casa pra ir pros ensaios da banda, pensando, mas isso aqui não vai dar certo. Quando eu for subir lá eu não vou cantar nada. Aí depois que eu subi no palco pela primeira vez, gostei. Não continuo subindo porque acho desnecessário. Fiz minha contribuição aí, tá bom. O cara é aposentado no underground já, né? Acho que a coisa mais positiva que eu vejo do cenário underground no tempo que eu participei foi a colaboração das pessoas uns com os outros. Que a gente chegava no evento, aí os caras chegavam pra conversar, e aí, não sei o que som que tu toca, tu vai tocar depois de quem, que não sei o que. Aí a gente começava a criar amizade ali, algumas amizades não valeu a pena, até porque hoje em dia passou a ignorar. Algumas ainda algumas ainda valeram a pena. O cara tá sentindo, aconteceu alguma coisa, mano. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que no meu caso, o que deu de positivo mesmo foi experiência artística, assim, de você entender que o que você faz realmente é relevante. O rock, por natureza, mano, ele já é um underground. Algumas bandas viraram muito conhecidas, mas ele é sempre assim. Eu acho que o rock ele sempre é assim. Ele fica nas toca, aí depois ele vem pra cima de novo. Então eu acredito que no futuro ainda pode ser que ainda volte o rock a ser uma vertente assim que a galera escute mais. A época do rock ainda vai chegar de novo.